O senhor está de que lado? Está pró-impeachment ou está preocupado em viabilizar alternativas presidenciais? Eu estou preocupado nesse momento que a gente tem a garantia democrática, que a gente tem uma eleição, Josias, transparente, sem que se coloque dúvida sobre o processo que nós sempre fizemos e, principalmente, o método utilizado no Brasil, que é através da urna eletrônica. Muito combatido, né? Muito combatido. Agora, quando você fala em bolsonarismo, você não fala numa ideologia somente. Você fala em pessoas que realmente, muitas vezes, parece até o Jim Jones aí levando as pessoas ao cadafalso e o pessoal dizendo que está tudo certo. Agora, para que a eleição seja limpa, o senhor acha que o impeachment é uma pré-condição ou não necessariamente? Não pode ser pré-condição uma eleição ser limpa só porque o presidente que está ali de plantão acha que o método, a estrutura utilizada pode ser fraudada. Até hoje não se fraudou a eleição, ele mesmo já ganhou várias eleições com esse tipo de sistema, né? Eu tenho uma matéria dele, de 1990, em que as eleições naquele ano ainda era escrevendo o nome. Eu tenho uma matéria que ele reúne alguns militares no Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro, ele, preocupado, disse, olha, nós vamos ter 30 mil votos aqui, mas só vai aparecer 3 mil, porque na hora de colocar lá nos mesários, que nós não temos fiscais, nós vão tirar nossos votos. Isso não aconteceu. A eleição para deputado federal foi a primeira eleição que ele ganha para deputado federal no Rio de Janeiro. Então, o presidente Bolsonaro, ele faz qualquer coisa para fugir do tema central, que é hoje o tema da economia. É a frustração econômica brasileira. Frustração no nosso PIB, a frustração no nosso crescimento, a frustração na geração de emprego. Uma economia que há muito tempo, desde o primeiro dia, eu sempre disse uma coisa, é a primeira vez na minha história política, desde que eu me entendo por gente, e você, Josias, que acompanha há muito tempo, a Fabíola também, eu nunca vi o ministro da Fazenda falar tanto e fazer pouco. O ministro da Fazenda não fala, quem fala é porta-voz. E hoje o porta-voz do governo é o próprio presidente, ele tirou até o porta-voz que ele tinha. Então, o ministro da Economia, ele fala pelos cotovelos. E quando as coisas não dão certo, ele atribui ao Congresso, ao Senado, à Câmara, tudo isso visando fugir do ponto principal. Olha só. Mas, senador, só não, pode concluir, desculpe, pode concluir. Não, vai lá agora. Desculpa, senador, desculpa, ele cortei. Não, só para mim não ficou claro. O senhor hoje votaria pelo impeachment do Bolsonaro ou não? O senhor está falando sobre todos os erros do governo. Votaria sim, então. Acha que... Votaria sim. Certo. Votaria sim não só pelo que ele falou dos ministros supremos, mas principalmente na atuação dele, na omissão em relação à pandemia. Nós não chegamos a quase 600 mil mortes à toa, não. Uhum. Senador, tem uma curiosidade que eu tenho, senador. O senhor, quando saiu no dia 9, depois daquela manifestação do dia 7 de setembro, na sequência veio a carta do Michel Temer, que o presidente subscreveu, prometendo moderação. O senhor teve uma reação curiosa. O senhor classificou aquilo como um dia histórico, o dia em que o Bolsonaro fez uma autocrítica em relação à China, porque ele fez, de fato, uma autocrítica, e recuou na tensão em relação aos poderes. Eu fiquei na dúvida se o senhor estava sendo irônico ou ingênuo. É ironia ou é ingenuidade em acreditar que o presidente se moderou? Eu queria ser tão ingênuo nesse momento, Josias, porque com a minha idade, na política, eu ser ingênuo seria até você não aprendi absolutamente nada. Josias, é uma coisa que eu falei desde o primeiro momento, porque a frase ali, o que eu escrevi ali, está baseado naquilo que nós vemos falando desde o primeiro momento que a gente abriu a CPI. O presidente nunca fez autocrítica em relação à imunização de rebanho, nunca fez autocrítica em relação à vacina, foi fazer agora em relação à China. Depois
de 5 meses que a gente está falando. Fazer autocrítica, Josias, todos nós fazemos, a gente faz dentro de casa, com a família, a gente faz com os amigos. Principalmente um presidente da República, de uma nação tão grandiosa, fazer autocrítica em relação às coisas, não é desmerecer, mas o fundo dessa mudança radical não é respeito aos poderes. Não nos iludamos com isso. Nunca é e nunca será. Não é. A natureza do presidente Bolsonaro é essa. É aquela carona que o escorpião pega, né, e atravessa o rio e depois pica aquele que deu a carona. Né? E o bicho que pegou a carona disse assim, mas que é isso? Não é minha natureza. É a natureza. Na hora que ele precisa, ele vai pegar a carona. Mas lá na frente, depois que ele atravessar essa tempestade, ele vai picar, vai. Aliás, você pega o Temer, eu tenho uma ótima relação com o presidente, falei com ele a semana passada, antes dele assinar essa carta, né? Conversei muito com ele, é uma pessoa muito experiente, não dá para negar que o Temer é hoje um dos políticos mais experientes que o Brasil tem, não, sem dúvida nenhuma. Né? E o presidente Temer, até para ser gravado, ele é muito... ele pensa no que vai falar, até na gravação, veja bem, eu estou conversando contigo aqui dentro da minha casa, se tu tiver que me gravar, você vai gravar e vai saber muita coisa, porque eu não tenho muito esse regramento de me conter na fala. O presidente é contido até na gravação, veja bem. Imagine essa conversa dele com o Bolsonaro. Né? E o fato, eu não sei, né? ele também... A conversa com o Bolsonaro deve ter sido uma conversa. O que eu sei, né, e eu espero que eu esteja errado, é que esse é o momento, é uma estratégia. E eles mesmos já assimilaram isso. Nos primeiros momentos, aquele pessoal se posicionou que o Bolsonaro tinha traído a causa, que não sei o quê. Daqui a pouco, eles citam o texto da Bíblia, os bolsonaristas conseguem mudar o jogo rapidamente. Ô, senador, você vê, será que o fato de ser escrita... É uma seita, né? Você consegue, através de trechos bíblicos, né, dizendo, olha, no trecho tal, lá Jesus falou isso e tal, e Bolsonaro se apodera. O que eu não gostei ontem, Josias e Fabíola, que é uma coisa muito errada que os brasileiros estão fazendo, é que a bandeira não é de propriedade do Bolsonaro e do bolsonarista. O verde e amarelo é dos brasileiros. Tá certo? Então, esse negócio de você pegar a cor e se apropriar da bandeira brasileira e os outros ficarem passivos, você viu todo mundo de branco lá. Não tinha que estar de branco, não. Tinha que estar com as cores do Brasil também. Somos brasileiros, do mesmo jeito. A gente torce e reverencia uma só Constituição, jura por essa Constituição, cumpri-la, e nós temos uma bandeira, nós não temos duas bandeiras. Pelo menos aqui no meu estado não tem. Nós não somos divisionistas, nós temos uma bandeira, e a bandeira é a verde e amarela. Então esse negócio, eu vou de branco, outro eu vou de preto, eu vou de azul, não. O senhor foi na manifestação? Não estou em Manaus. Aí não teve manifestação? Aí não teve manifestação em Manaus? Se teve, eu não tive nem conhecimento, Fabíola. Sinceramente, eu não vi em lugar nenhum se teve ou não. Acho que no dia 7, o que teve foi uma manifestação que eu, como governador, teve todos os anos, que é o Grito dos Excluídos, que é de uma base da Igreja Católica, né? Principalmente o pessoal da Pastoral da Terra, Pastoral da Criança, eles se juntam para que faça o Grito dos Excluídos. Isso é histórico, não é de hoje. E acabou sendo ofuscado um pouco pelas outras manifestações.